Podem sentar-se. Nossos dias, hoje em dia, são muito conturbados. E nós pensamos, será que existe alguma pessoa pura na Terra? Ou já existiu? Porque, afinal de contas, depois de Adão e Eva, não há homem que não tenha mancha, não há homem que não tenha nenhuma corrupção, alguma corrupção. Todos nós caímos no pecado, todos nós, alguma vez na vida, caímos em alguma coisa. Não importa se foi grande ou pequeno, mas todos nós alguma vez caímos diante de Deus e ofendemos de alguma forma a sua divina majestade. Não há nenhum homem nessa terra, em nossos tempos, não houve nenhum homem nos primeiros tempos que não nasceu também com a culpa original. Culpa esta que mesmo que nós não tenhamos cometido nenhum pecado atual, somente esta culpa era capaz de deixar o homem privado da graça divina, privado de Deus, privado do paraíso, privado do céu. Mesmo aqueles que nasceram por graça de Deus sem pecado, não encontraram céu, como São Jeremias e São Profeta e São João Batista Profeta. Todos eles foram mandados para o limbo, longe de Deus. E então, o que esperar de nós? Será que alguma criatura nasceu pura para agradar um pouco a Deus? Eis o que conta nos evangelhos de hoje. Naquele tempo, foi enviado por Deus um anjo, chamado Gabriel, a uma cidade na Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José. E o nome da virgem era Maria. Quando o anjo entrou no recinto em que ela estava, exclamou em alta voz: Ave, cheia de graça, pois o Senhor é contigo. Vemos aqui a graça especial que estava na Virgem Maria. O anjo não lhe disse: Ave, aquela que agora recebeu a graça. Ele disse: Ave, cheia de graça. Não disse que ela tinha alguma graça, um pouquinho de graça. Disse que ela era cheia de graça. Nós vemos os santos que nos precederam: Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco, São Domingos Gusmão, São Domingos Sávio, enfim, tantos santos na Miríade Celeste. Nenhum deles, ao anjo apareceu dizendo: Ave, cheio de graça. Nem mesmo a São José o anjo apareceu dizendo: Ave, cheio de graça. Quando o anjo apareceu à Virgem Maria, disse-lhe: Ave, tu que és cheia de graça. Eis aqui aquela que foi a única que possivelmente agradou a Deus. A única na terra corrompida, cheia de cardos e espinhos, que de fato nasceu um lírio branco de pureza. A única que, com a sua própria força, claro que por misericórdia divina, pisou a cabeça da serpente. Maldito seja aquele que reclama contra a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nossa Senhora, por privilégio de Deus, foi concebida sem mancha nenhuma. E também por outro privilégio de Deus, foi conservada sem mancha até o último dia de sua vida. Nossa Senhora, não havia nenhuma sombra, nenhum fio, nenhuma coisa que indicasse pecado nela. Por isso, quando o anjo chegou diante dela, disse-lhe: Ave, cheia de graça. Na época de Nossa Senhora não havia padres para confessar. Não havia o sacramento da Eucaristia, não havia sacramento que purificasse, não havia batismo. E o anjo ainda lhe chegou dizendo: Ave, cheia de graça. Pois bem, esta que foi o lírio entre os espinhos, esta que foi a flor da raiz de Jessé, esta que foi aquela pura, imaculada Virgem Maria, foi aquela que nosso Senhor escolheu, preparou e predestinou para fazer sua morada. Poderia não ser ela? Poderia não ser. Foi dada uma escolha a ela. No entanto, ela aceitou. E isto fez com que, por meio dela, viesse para nós as graças. Ela tornou-se como que a ponte do céu para a terra. É claro que quem traz a graça de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por onde que ele veio? Pela Virgem Maria. Ela é a fonte, o torrencial, de onde nos veio a graça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vemos aqui a grandeza que está neste nome
que tem somente 5 letras e cuja palavra doce chamamos Maria. Há muitos filhos, há muitas filhas, colocamos o nome Maria. Há muitas pessoas queridas, nós temos o nome de Maria. Porque este nome, que tem apenas 5 letras, é um nome que foi colocado por Deus acima de muitos nomes, exceto o nome de Jesus. Fora destes 2 nomes, Jesus e Maria, não pode homem encontrar salvação. E não pode desligar um do outro. Onde está o Cristo, aí está sua mãe. Porque ela que o concebeu, e por meio dela que ele transmite-nos os bens, as graças e as virtudes celestes. E onde está Maria, ali inseparavelmente está Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa do privilégio de que ela foi a caminho por onde Deus fez a união hipostática. Pois bem, já que explicamos um pouquinho sobre toda essa grandeza de Nossa Senhora, vamos ver um pouquinho sobre a sua Imaculada Conceição. O que quer dizer Imaculada? Creio que aqui muitos sabem. Imaculada é uma coisa limpa. Imaculada, mácula é mancha. Quando falamos que uma coisa está imaculada, é que não tem mancha, não tem defeito, limpa, perfeita. É aquela roupa nova que não encontrou ainda nenhuma mancha, que não caiu ainda nenhum fio de óleo, que ainda não caiu uma gota de sujeira. Ainda as mangas, a sua bainha não está encardida, e as suas pontas ainda mantêm o mesmo primor. Nossa Senhora, ela foi esta Imaculada. Mas não foi somente para ela, foi para nós também um exemplo. Nossa Senhora, se ela foi Imaculada, foi só porque ela tinha que receber Jesus Cristo, mas ela foi conservada por Deus. E isto ela fez para que nos dar exemplo. Nossa Senhora manteve sua Imaculada Conceição por muitos meios. Primeiro, pela oração constante. Nossa Senhora, desde o princípio de sua vida, esteve em oração. Quando ela chegou aqui nessa terra, já começou a fazer oração e orava sem cessar. Orava e vigiava. Vigiava e orava. Nossa Senhora não fazia outras coisas. Fugia a todas as ocasiões de pecado. Nunca se viu em nenhum momento Nossa Senhora sozinha com outro homem, exceto com nosso Senhor Jesus Cristo e São José, que era seu esposo. Mas não se via ela a ficar por aí conversando com rapazes. Nossa Senhora, mais uma coisa, ela jamais fugiu do templo, jamais fugiu à igreja. No entanto, com apenas 3 anos de idade, foi entregue por seus pais ao templo de Jerusalém. E ali conviveu até seus 12 anos, quando foi desposada, mas não por vontade dela, mas porque Deus assim a destinou. Se ela fosse virgem somente e vivesse no templo, e encarnasse o Filho de Deus no seu ventre, poderiam facilmente atacá-la e agredi-la, dizendo que ela havia tido um caso fora do casamento. E por isso Nosso Senhor escondeu o mistério da Imaculada Conceição e da encarnação do Verbo por meio do matrimônio nunca consumado. Nossa Senhora com São José nunca consumaram um casamento, e ela não teve outros filhos, só Jesus Cristo. E São José foi virgem todo o seu tempo de casamento, e antes também. Eles foram um casal virginal. Nossa Senhora, mais do que tudo, ela esteve sempre buscando as coisas de Deus. Quando chegavam as festas da Páscoa, tabernáculos, na sua purificação, era primeiro ir ao templo. Não deixava para amanhã. Ia com primor e primazia. Deixava seus afazeres domésticos. Deixava a sua própria vontade para ir ao templo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Deixamos muitas vezes de orar, de rezar, porque estamos assistindo a um filme, a um desenho, a uma série, alguma coisa que nos impressiona, e perdemos nossos tempos em bagatelas. Deixamos de vigiar, porque muitas vezes entregamos-nos aos nossos olhos às coisas da terra e esquecemos-nos das coisas do céu. Estamos muitas vezes perdidos nesta vida, olhando para as coisas caducas. Quando encontramos pessoas do sexo oposto, o que fazemos? Fugimos dela
entregamos-nos à oração? Não. Conversamos com ela, mantemos colóquios regulares, e então por isso, muitas vezes, Deus abandona-nos na nossa perdição. Nós temos que encontrar o nosso caminho na graça do Senhor. E esta graça só nos vem se nós estivermos com oração constante, vigilância e mortificação cristã. Somente assim podemos fugir do pecado. Nossa Senhora foi imaculada pelo mérito de Cristo. No entanto, ela fez isso também como exemplo para nós, que nós, para podermos agradar a Deus, temos que fugir ao pecado, fugir à perdição, fugir à condenação, fugir à anarquia, buscar a Deus. Deus é nosso princípio e é o nosso fim. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, Nossa Senhora não era o que era, mas por meio dele, ela é o que é. E por meio dele, ela se fez canal de graças do céu à terra. Portanto, ele constituiu a ela como meio por onde quer que nos venham as graças. Quando vamos entrar em oração, quando vamos orar, quando vamos rezar, como preferir falar, nós temos que sempre invocar a Maria. Como dizia São Bernardo, quando vier a tentação, quando as mares agitarem o seu barquinho, quando parecer que tudo está em tempo de perdição, olha para o céu, olha para a estrela, invoca a Maria. Quando a sua vida estiver em ebulição, quando tudo estiver a aparentar perdição, quando tudo estiver perto a ruir, olha para a estrela, invoca a Maria. Quando nossos caminhos, queridos irmãos, estiverem em contradição, olhemos para a estrela, olhemos para a estrela por onde nos vêm as graças, aquela estrela d'alva que indica o amanhecer, aquela estrela do mar que indica o porto seguro, aquela nau que indica o caminho do céu. Olha para a estrela, invoca Maria. Quando algum homem se perdia de noite, que estava tudo escuro e que não tinha mais lugar para se encontrar, ele olhava para o céu e olhava para duas constelações. Primeiro, olhava para o Cruzeiro do Sul, que sempre indicava o sul, e depois olhava para as Três Marias. As duas estrelas que vão nos indicar o nosso caminho seguro para o paraíso são Jesus e Maria, fora dos quais não pode haver salvação. Portanto, aprendamos a, quando formos fazer nossa oração, quando formos rezar, pegarmos nosso rosário e ali pôr-nos diante de Jesus e Maria. Não precisa forçar a imaginação e imaginar que estão ali presentes. Não precisa imaginar Nossa Senhora num trono de glória com o menino Jesus em seus braços. Não é necessário. É bom. Se quiser fazer, é muito bom. Mas não é necessário. Basta lembrar-se sempre: estou na presença de Jesus e Maria. Se estou na presença deles, não posso pecar, porque eles me são amparo e auxílio. E eles é que vão me fazer para sempre felizes. Pois bem, rezemos sempre. Olhemos para a estrela, invoquemos Maria. Olhemos para aquela que é a Imaculada Conceição, e por meio dela, Deus quis descer do céu à terra. E aproveitemos este tempo de advento para preparar não só nossa morada terrestre, com o presépio, mas também nosso coração. Dizia São Luís de Montfort: se eu quero que Jesus seja gerado em minha alma, se eu quero que a imagem de Jesus Cristo apareça ao Pai Celeste, uma pessoa tem que vir primeiro, a Virgem Maria. Não podemos fazer como aqueles de Belém, que expulsaram Nossa Senhora grávida de suas casas. Mas temos que fazer como o presépio, acolher a Virgem Mãe de Deus, preparar em nosso coração um espaço dedicado para aquele que vai nascer, e então abrir bem este espaço para que ela possa entrar e o Espírito Santo, junto com ela, possam gerar Cristo em nossa alma. Não podemos ir para o céu se Cristo não aparecer em nós, mas Cristo não aparecerá em nós tampouco se não aparecer por meio de Maria. Rezemos, caríssimos irmãos, e busquemos na Virgem Maria Imaculada Conceição nosso refúgio
e o caminho seguro que nos levará a Deus. Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.